Meu nome é Noé Sotomayor. Nasci no dia 12 de setembro de 1926, na casa número 5, ali na rua Tabelião, Manuel Arnóbio Sotomayor. Eu sou filho de Manuel Arnóbio Sotomayor e Maria de Travassos Sotomayor. Sou casado com Dona Iris Vieira Sotomayor, vai completar 60 anos. Tenho os filhos Cidrônio Vulpiano da Cunha Sotomayor, Noé Sotomayor Júnior, Paulo Fernando Sotomayor, Maria de Fátima Sotomayor e Yuri Sotomayor. 15 netos e 8 bisnetos. Eu não levei uma vida de criança, nunca fui menino. Com 12 anos eu já era alfaiate. É oficial de alfaiate em João Alfredo, nas oficinas do senhor João Vicente Ferreira e José Santana, conhecido por mestre do Dé. Fui escrevente do cartório de segundo ofício, tabelião escrivão de Civil e Crime da comarca de Bom Jardim, a titularidade do meu pai, Manuel Arnóbio Sotomayor. Fui secretário da Prefeitura Municipal de Bom Jardim, na administração de Major Arthur Guerra. Secretário-presidente da Cooperativa de Crédito Rural de Bom Jardim Limitada. Secretário da Cooperativa de Crédito Rural de Bom Jardim Limitada. Secretário da Prefeitura de Bom Jardim, na administração do prefeito João Lucena Mavaldo da Silva. Presidente do Varanil Esporte Clube. Oficial de alfaiate nas alfaiatarias Namu e Rex, na cidade do Recife. Escrevente do segundo cartório da cidade do Recife. Secretário da Prefeitura de Moreno durante toda a administração do prefeito Ney de Albuquerque Maranhão. Secretário e diretor do jornal semanal Correio de Moreno, onde também exerci as funções de revisor e iniciei na digitação. Tabelião escrivão do cartório de segundo ofício de Bom Jardim, em substituição ao meu pai, Manuel Arnóbio Sotomayor. Delegado de ensino em Bom Jardim, nomeação por ato governamental. Presidente da Liga de Proteção Maternidade e Infância de Bom Jardim. Tabelião público de notas, escrivão do crime civil, oficial do registro de imóveis do primeiro cartório de Bom Jardim. Mandatos eletivos. Fui prefeito de Bom Jardim de 9 de novembro de 1963 a 31 de janeiro de 1969. Onde, com muito orgulho, muita satisfação, procuro em redor de mim, não encontrei o inimigo, nem fiz o inimigo, durante todo esse período. E ainda tive a coragem de, sozinho, sem ajuda de governo nenhum, nem estadual, nem municipal, e com agravante que eu fazia oposição à Revolução. Oposição ferrenha aqui, eu e meus amigos. E pude construir uma cidade, o bairro Noelândia, aqui nessa cidade. Um bairro habitável, não é casa de Coab, não. Casa de Pombal, não. São casas que podem se habitar. Está ali, todo mundo verifica, lá em Bom Jardim. Como administrador, eu me senti muito triste. Assumi a prefeitura e olhei que de 1871 a 1964, não tinha em todos os quadrantes do município uma pequena escola municipal, e nem na cidade. Tinha algumas escolinhas na escola em casas de residência. Então, eu parti para a construção de escola. Quis imitar o Partido Comunista Russo, porque lá eles começaram a educação, pegaram aqueles vagões velhos de trem, botavam no canto e faziam uma sala de aula. Eu não fiz com vagão de trem porque não tinha vagão de trem, mas fiz pequenas escolas. E então, durante o meu mandato, e com a ajuda do mandato de Noezinho, de Jabo, e meu segundo mandato, nós construímos 96 salas de aula no município de Bom Jardim. Primário, não se chamava primeiro grau, nem se chamava segundo grau, se chamava primário. E a mocidade feminina era muito bem
aceita e muito bem trabalhada pela Bandeirante de Madrioli de Maroja, que tinha o Colégio Santana de Bom Jardim, que se via aqui a Surubim, João Alfredo, Orobó, Machado, tinha internato aqui, que era o melhor colégio da região, sob a direção da querida Madriola. Mas eu me senti. Então, entrei em contato com Mário Souto Maior, um outro bandeirante da educação, que estava numa situação difícil, fechando o colégio, já estava fechado o colégio. Ele ia transferir para o Recife, onde tinha conseguido uma colocação no Instituto, na Fundação Joaquim Nabuco. E eu adquiri um ginásio municipal de Bom Jardim com todo o seu acervo por 10 milhões de cruzeiros. E instituí inteiramente gratuito. Esta foi a primeira escola que o senhor adquiriu para o município? De segundo grau foi. Primeiro e segundo grau foi. Eu fiz aqui, mas eu fiz mais de 90 escolas aqui no município. Além das 90 escolas, esta foi a primeira ginásio para o segundo Essa já grau. foi a educação melhor aqui na cidade. Instituí o ginásio e, para isso, contei de novo com o apoio do Madriola, Padre Antônio e uma benegada chamada professora Lili. A ela eu entreguei a direção à secretaria. Uma das vezes, eu estava no gabinete, quando o menino veio, Dona Lili, para ajudar o ginásio, estava criando uma taxa de matrícula. Eu imediatamente fui para lá, Dona Lili, eu criei o ginásio para a pobreza e a rapaziada de Bom Jardim, inteiramente gratuito. O município paga tudo. Não quero um centavo de nenhum aluno. Então, eu instituí o ginásio. Um pouco tempo depois, lutamos e demos o ginásio, a data de ginásio municipal, 19 de julho, em homenagem à data da nossa fundação. Mas eu gostaria, como estamos falando desta data, eu também sou fruto do ginásio, eu gostaria que o senhor dissesse à humanidade como foi que surgiu esta data e o que é que o senhor tem em mãos para apresentar a todos nós. Isso é um movimento em todo o país, em todo o mundo, das vilas, das cidades, dos países se emanciparem. E era lógico que Bom Jardim também, naquela época, já tendo um homem de grande valor nessa região, que era o doutor Justino da Mota Silveira, que tinha elementos, chegou a ser deputado e conseguiu a emancipação de Bom Jardim. E, para a nossa felicidade, eu consegui há muito tempo, em 1946, um livro onde tinha a ata de instalação do município de Bom Jardim. Todo o poder público municipal de Limoeiro se transferiu para Bom Jardim e na casa da rua, hoje, Etervino Souto Maior, Etervino Souto Maior, foi instalada na casa de residência de Zilde Souto Maior, o município de Bom Jardim, a data todo mundo sabe, no dia 19 de julho de 1871. Deixa eu ver se ele diz a rua aqui. E quem estavam presentes? O presidente da Câmara Municipal da Vila de Limoeiro, Tenente Coronel Severino Alexandre Viralim. E a comitiva foi instalada lá. Uma das coisas que eu não me perdoo, como bom-jardinense e como político que fui, foi não ter desapropriado a casa para hoje instalar do jeito que estava. Ainda tive uma ideia, ainda coloquei uma placa
uma placa de bronze que desapareceu. Nesta casa foi instalado o município de Bom Jardim, ali atrás da igreja. Quer dizer, a primeira prefeitura do município. A primeira prefeitura, não era prefeitura, era a Câmara. Câmara. Era a Câmara, furava a Câmara. Foi lá. E essa ata consta todo mundo, conta quem estava presente, conta todas as pessoas que estavam presentes. Como era, além desse Bom Jardim, quando o senhor foi prefeito, era a época do trem? O trem de Bom Jardim... E como funcionava? O trem de Bom Jardim era com uma coisa que a população bulia com a população toda. Ele, todos os dias, ele saía de Recife, 5h30, 5h05 da tarde, chegava aqui sempre depois de 9 horas. Mas na estação estava a população de Bom Jardim, o que podia ia para lá esperar a chegada do trem. Era a nossa diversão. Uma verdadeira festa. Era festa, era a chegada do trem. Já no dia de domingo era melhor, porque ele saía de lá às 3 horas do Recife. Chegava aqui na base de 7 horas. Então já a estação estava cheia de gente. Ia esperar quem vinha, ou por outro ia somente esperar o trem. Era uma verdadeira maravilha. O senhor também participava dessa... Andava no trem? Viajava do trem, porque gostava, porque dava tempo de aproveitar o dia todo no Recife. Ia fazer um trabalho, depois ia trabalhar, eu como secretário de prefeitura, e pegava de manhã, saía que 5 horas da tarde é que eu pegava o trem para vir embora, na estação central. Vinha para aqui, para Bom Jardim. E lá, vimos no trem, tinha uma coisa interessante em Bom Jardim. O trem vinha, parava em Carpina por 15 minutos, fazer vadeação e dar água, colocar água na máquina. E nesse período, todo mundo deixava o vagão e ia para um hotel que tinha na frente, chamado Seu Gabriel. Parece que você está vendo. Era o trem, isso era por causa do trem. Em cada mesa, um prato de sopa desse tamanho, a mais gostosa que podia ter. Pagava só uma pratinha daquela de mil... Como era? 10 tons. 10 tons. O trem ia todo dia para Recife e vinha e voltava. Era. Agora, outra coisa interessante. Veja como era religioso. Na quinta-feira santa, o trem não descia, na sexta-feira. Ficava aqui. Parado, porque era sexta-feira santa. Em homenagem à Paixão de Cristo, e não descia, só descia no sábado. Ele vinha na quinta, ficava, passava o dia todo parado aí, e na quinta-feira descia. O trem também tinha outras coisas boas. Na festa de São Sebastião, conforme o movimento da festa, a grandeza da festa, nós, o povo de Bom Jardim, eu não, que eu era rapaz muito jovem, conseguiam trem especial. Trem especial. Vinha uma viagem especial para trazer o povo de Bom Jardim de Recife para aqui. Isso não era uma vez só, não. No dia, comemorávamos aqui, embora das festas populares, que diz que não tinha, nós tínhamos festas elegantes. É isso que eu ia perguntar. Existia festas, inclusive quando o trem especial, esse especial era porque existia festa. O varonil, nós tínhamos uma direção. Muitos. Nós tínhamos Paulo Souto-Maior, presidente sempre, quase que efetivo, Custódio Navaz Cabral, o arquiteto, que fazia tudo, e Severino Ferreira dos Santos, Bio da Farmácia, que era considerado a moral do clube, era quem mantinha a moral, uma moral ilibada, uma moral total. Não se fazia uma anarquia, não se brincava até tantas horas da noite. Nós já tivemos aqui nessas festas a Jazz Paraguaçu, da Rádio Jornal do Comércio, ela vinha para o varonil, custeada sempre por economia particular de Paulo e Custódio, que eram os mais fortes. Como
a Jazz Banda Acadêmica veio aqui várias vezes. Grandes jazzes de Campina Grande e outras bandas de Recife. Para o dia 29 de junho, onde se comemorava a posse da nova diretoria do Varonil. E lá era uma festa muito grande. O Varonil começou a funcionar aqui numa casinha, na Rua da Palha, passou vários anos. Depois o Centro de Cultura, porque aquele prédio é grande, é do Centro de Cultura Bojardinense. É uma história que precisa ser dita e ficar registrada. Aquele Centro de Cultura, no início da década de 30, foi fundado por Dr. Francisco Pereira da Nóbrega, Dr. Oswaldo Lima e Dr. Caeté de Medeiros. Um era promotor, outro era advogado, outro era juiz. Em Bom Jardim era quase que analfabeto. Veja lá em 30. Não tinha nem uma escola. Nem primeiro, nem segundo, nem terceiro, nem de quarto. Tinha uma escolinha de professora na porta, na casinha dela, na sala dela. E eu até posso me lembrar do nome das professoras. Professora Noêmia e professora Lindalva. Então, era um analfabetismo. Eles fizeram aquele prédio, o Centro de Cultura, os 4 salões, 2 embaixo, 2 em cima. Onde hoje é o Varonil? É o Varonil, onde ele botou para funcionar. O pertencente ao Varonil, só o salão de baile. Foi o que o Varonil fez. Mas à frente não. Então, funcionava ali. Fundaram uma escola. Esses 3, Dr. Oswaldo, Dr. Francisco Pereira da Nóbrega, e como foi o nome do outro? Caeté de Medeiros, que era promotor público, muito culto. Ele foi, com a ajuda de um professor chamado Arquimedes de Oliveira, eu sei que e começaram a dar aulas de conhecimento geral. Então, matemática, português, geografia, história do mundo, universal e brasileira. E eu sei que melhorou muita gente, com poucos anos. O Varonil, que era numa casinha aqui, parece que é aqui na padaria de Bolão. Funcionava ali. É uma daquelas casinhas. Então foi funcionar lá. O Varonil teve. O Varonil, nas festas do Varonil, era um verdadeiro desfile de moda. Para a época, você tem que levar em consideração a época. Todo rapazinho, aqui em pobrezinho, mas paletó, gravata, tropical, sapato. Não entrava lá de uma camisa nem como tu tá, não. Tá vendo? Era paletó e gravata. Era mesmo. Era fino. A coisa era formal. Era formal mesmo, duro. E o Varonil funcionou até, infelizmente. Agora o prefeito desapropriou, já faz 2 anos, e nada. Não tirou uma goteira. Talvez a hora cair. Ele está esperando, talvez, para mendigar auxílio público para vir fazer. E mas o prédio está lá. Precisa se cuidar do prédio, não o prédio cai. Um prédio fechado cai. E uma história, né? Tem história. Tem a história do Varonil, anexa à história do Centro de Cultura Bojardinense. Administrativamente, politicamente, eu não queria ser prefeito. Nunca passou na minha cabeça. Mas como eu era um amigo de Dr. Oswaldo, desde a época que ele chegou aqui, eu não, meu pai, e eu era um menino que me sobressaía entre os demais daqui, apesar de ser simples, humilde, mas sempre faltava. Eu não era menino de brincadeira, de brincar, nunca fui em bar, nunca fiz essas coisas, levava uma vida muito normal. Quando eu vejo, ele chega e diz: você vai ser o candidato a prefeito de Boani. Eu, doutor, o senhor está doido? Não, eu nunca pensei, nunca trabalhei para isso. Fui prefeito. Até hoje, percentual, número de votos não, porque tinha tanto assim de voto. Percentual, eu tive na minha eleição de 63,
agosto, 18 de agosto de 63, tem até memória, né? 18 de agosto de 63, a maior votação individual de um prefeito em Bom Jardim. Percentual. Hoje, Bom Jardim tinha 4 mil votos, 5 mil, hoje tem 30. Mas percentual. Quer dizer, veja o percentual se não é maior do que os que tem hoje. Compreendeu? O percentual foi muito bom, sempre tive essa votação aqui em Bom Jardim. Mas eu acredito que eu cumpri. Depois passa 4 anos, quando eu vejo que eu estava no fórum trabalhando, porque eu era tabelião, chega lá, você diz normalmente, acabava de falar muito do doutor Evaldo, mas foi ele. Chega normalmente ele lá, já velhinho, aí diz, Noé está se aproximando do tempo da eleição. E nós precisamos pensar em candidato. Eu digo, doutor, o senhor não tem que me consultar. O candidato que der para o senhor, dá para mim. Ele ficou assim, mas é que o meu é você. Eu digo, não é possível. Eu não quero. Eu já fui, doutor. Como você está ouvindo, eu fiz uma administração boa, sem modéstia. Eu tenho medo de fracassar. Ele disse, você não fracassa. Eu disse, mas eu tenho medo. Olha, doutor, eu fiz 100 casas quase em Bom Jardim. Eu comprei a primeira máquina de motoniveladora. Eu comprei a primeira ambulância. Eu instituí a maneira de distribuir medicamento. Eu fiz 36 escolas. E eu tenho medo de assumir agora e não fazer mais nada. Eu fiz o convênio da água. Paguei 50%, ainda não fez, mas já está pago. Ele ainda ficou zangado. Você vai me abandonar? Eu digo, não. Eu vou votar em Custódio. Eu voto também em Custódio. Ele aí saiu zangado. Quando meia uma hora, mais ou menos, chegou ele de volta. Entrou. Senhor Noé? Eu digo, pronto, doutor. O que é que o senhor deseja? O que é que há? Encontrei o candidato. Eu digo, muito bem. Ele disse, o candidato sou eu. Eu digo, o senhor? Ele disse, sim. O senhor, deputado federal, deputado estadual, procurador do Estado, e todos os cargos que o senhor exerceu, vai hoje ser prefeito de Guarani, é a minha honra, é a minha terra. Mesmo assim. Aí eu me levantei e dei um abraço nele, ele disse, não fique contente, não fique muito contente, porque o vice é você. Assim. Aí eu disse, doutor, e que adiantou isso? Eu sei que o senhor não vai ser um dia. O senhor assume, passa o mandato para mim, e eu vou ter os 4 anos prefeito de Bom Jardim. Agora me abandone. Eu vou fazer o sacrifício de ser prefeito de Bom Jardim, depois com essa idade. E depois de ocupar todos os cargos de Pernambuco. Promotor, juiz, advogado, procurador do Estado, deputado federal constituinte, deputado federal constituinte, e vou ser prefeito de Bom Jardim. Até tem uma entrevista dele, Naíssa, ela aí, o jornalista pergunta, ô Evaldo, o que foi que deu em você para ser candidato de Bom Jardim no fim da vida? Ele disse, não, simplesmente, meu candidato sempre foi, não é Sotomayor. Agora eu falei com ele, ele disse, não vou não. Eu não quero não. Só vou se o senhor for. Aí ele disse, já que ele disse, se eu vou com ele. Mesmo assim, veja como ele era. Isso aconteceu? Aconteceu. Eu tenho entrevista dele aí nesse sentido. Ele foi eleito? Ele foi eleito, assumiu, acabou de assumir e pediu licença. Isso os 4 anos. E eu fui o prefeito durante os 4 anos. Agora, o que me chama a atenção e o que faz indagar é que o senhor, preocupado com a honradez de um homem público. Isso eu digo. A minha responsabilidade foi dupla. Eu digo disso no meu discurso de posse e disso na minha saída. Primeiro, eu exerci a função. Segundo, o nome dele é quem estava em jogo. Eu honrar o nome dele. Em todos os sentidos, e honrei mesmo. Até os dias de hoje. Na segunda vez de mandato,
entabulei na educação segundo grau, criei o ginásio de Umari, criei o ginásio de Bizarra, fiz segundo grau em Bizarra, fiz segundo grau em Umari, parti para posto de saúde, construí posto de saúde em Umari, posto de saúde em Bizarra, posto de saúde no Freitas, posto de saúde em Barroco, posto de saúde em Feijão, posto de saúde em Lagoa d'Anta. E todos funcionavam no ping-pong, sem nenhum médico do estado, mas do município. A gente pagava e fazia isso. Os distritos foi na sua época? Umari, Tamboatá, Bizarra, tudo na sua época? Tudo. Começaram, todos tiveram escola. Tamboatá com ginásio, mas ginásio Tamboatá não foi o que fiz. Foi Noezinho. Foi. Que é filho do senhor, e que também teve a honra de exercer. Eu fiz bons, Noezinho fez 2. Não tem um barronco? Dentro daquele buchudo, Noezinho construiu aquilo. Não mais como está hoje, que eu não sei, mas construiu e funcionou. E tudo sem as verbas que hoje se tem. Lógico, entendeu? Então eu acho que, como homem público, eu cumpri com minha obrigação. A maior delas, veja lá, a campanha política hoje é a inimizade de todo mundo. Eu disputei a eleição com Dequinho, irmão Julião, e Marciano Augusto de Melo. Quando terminou a apuração, eu ganhei, veio o povo comigo, fiquei aqui na porta de casa. Não tinha, eu fiquei ali em 63, né? Vai meu na varanda. Dequinho lá mesmo assim. Aí Paulo, meu irmão, falava muito bem, era um homem muito trabalhador, é engenheiro, sem nunca passar nem na calçada de uma faculdade, compreendeu? Mas porque tudo que tem aqui foi ele que fez, de engenharia. Essas ruas, casamento, ponto, estrada, o ginásio, tudo. Eu soube que até a capelinha de São João do bairro Noelândia, né? Aquela nobre capela. O pé da Câmara, tudo. A praça do automóvel tem muita engenharia, compreendeu? Tanto é assim que aquela Vila Noelândia, o traçado daquelas ruas e a construção da quadra, a construção do ginásio e do anexo, tudo foi Paulo Souto Maior, que ele, como fosse engenheiro, quem fez aquilo tudo. Imagina se esse homem né? tivesse... E doente como era, aleijado, todo deficiente. E se tivesse as verbas que hoje chegam ao município. Agora, outra coisa, eu tenho que dizer que tudo isso que eu fazia e que fiz, água, luz se eu for me lembrando, você passa 3 dias. Luz de Lagoa Comprida e Parijós. Eu não conseguia nada no governo porque eu era de oposição. E foi paga pelo município para botar a luz no povoado dos Freitas e para o povoado de Lagoa Comprida foi com dinheiro do município. Paguei ao DAI naquele tempo, Departamento de Águas e Energia, para poder. E outra coisa, eu procurei trabalhar, como ia dizendo também, veio a diferença da maneira de fazer política. Cheguei aqui na frente, a multidão é uma multidão pequena, porque hoje a população é 10 vezes mais. Mas estava cheio o pai, Dequinho estava lá. Comecei a falar, agradecendo o voto, agradecendo a ele a maneira de concorrer e fazendo um apelo a ele, na vista de todo mundo, que na minha posse eu fazia questão absoluta da minha mesa e ter ele de um lado e Marciano do outro, porque ele não era o meu inimigo. Eles disputaram um carro que eu também estava disputando. Eu tive a sorte de ganhar e esperava que eles não faltassem. E não faltou Dequinho e nem faltou Marciano na minha posse. Eles foram para minha posse. Eu fiz questão absoluta. E eles foram para minha voz e tratei com maior dignidade. Não, em relação a amizades, Noé, eu fui secretário da paróquia de Santana, Bom Jardim, e fica difícil não ter um livro
que não tenha o seu nome como padrinho de afilhado. Fica difícil, viu? 500. Fica difícil de ter o livro. E se for de crima, aí acabou, né? Aí é o firma. Na minha profissão, trabalhei durante 50 anos como tabelião e escrivão. Eu que apresente uma pessoa que eu prejudiquei, um ato que eu prejudicasse. O maior inimigo político meu eram meus clientes. Tinha 2 cartórios aqui. Custódio era meu inimigo, mas o negócio dele tem que fazer era eu. Fulano soltou dele, porque eu tinha cuidado. Minha profissão é minha profissão. Eu amava a minha profissão. E deixei, obrigado, porque completei 70 anos, a compulsória, mas trabalhei 52 anos no cartório. A minha consciência não acusa que eu tenha praticado um ato, pode ter errado, muito, mas praticado um ato proposital para prejudicar uma pessoa. E isso a gente se constata com a população. Ninguém comenta sobre esse assunto. Isso foi durante essa vida que eu levei. Minha vida familiar é um prato limpo. Tenho 5 filhos, me honram os 5, modesto, simples. Eu, terminando, eu vou coroar a minha vida, porque parece que Deus sempre me ajudou. Eu entrei numa sociedade, não secreta, mas sigilosa, que se chama Maçonaria Universal, em 1973, no dia 20 de outubro de 1973. Galguei todos os graus, do grau de aprendiz maçom a grande inspetor-geral da ordem. Se na grande loja de Londres tiver um maçom, ele tem o grau tão alto quanto o meu. É o grau máximo. Agora, tenho que dizer o seguinte, não encontrei nenhum dos 30 graus, nenhuma coisa que me fizesse pensar em religião. A maçonaria não tem nada com religião. A maçonaria é uma sociedade mais para fazer benefício e nós não temos nada. Tanto é assim que nós, o grau 18, chama Grau Rosa Cruz, é em homenagem a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos nada por dizer, não é ateu. Uma coisa interessante, você para ser maçom tem que ter uma religião. A religião não pede que você seja católico, presbiteriano, seja budista, quer que você acredite em Deus e numa vida futura. Essa é a razão. Você só entra se for. Se você disser, eu sou ateu, eu não acredito em nada, só que terminou, acabou, então você não entra. Tem um formulário, como toda a sociedade, aí vem isso. Acredita em Deus? Não. Então, ela vem e ele não é aceito, ele não é iniciado. Porque nós somos uma sociedade iniciática. Você inicia-se no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, até o último grau. Todo ele tem uma solenidade de iniciação. E eu, por sorte, tenho a felicidade de dizer que sou maçom, com grande satisfação, no 33 graus, o último grau da maçonaria, que faz ó com bom e com suave que habita os irmãos em união. Eu digo, habita os irmãos, não habite católico, crente, protestante e isso, não, habita os irmãos, como o Senhor disse, que é como óleo precioso derramado na cabeça de Arão, que desce sobre a orla do seu vestido, que desce sobre o Monte Sião, o Monte Sião, onde ali o Senhor derrama suas bênçãos para sempre. E aí a gente... Aí ficaram pensando, como é que você sabe? Você pensa a Bíblia é sua? É, da Bíblia de todo mundo. Todo mundo. E aí a gente vê que ele é um homem que lê tudo inclusive a Bíblia. Paz e bem e fique com Deus.